Olá, façamos hoje a leitura dos capítulos 21, 22 e 23 do livro de Êxodo, da Bíblia Sagrada. Êxodo 20, Êxodo 21. Leis acerca dos servos e dos homicidas. Estes são os estatutos que proclamarás a eles. Se comprares um escravo hebreu, ele te servirá por 6 anos, mas no 7º terá liberdade de graça. Se ele veio sozinho, sairá sozinho. Se veio casado, então sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos dele pertencerão a seu senhor, ele sairá sozinho. Mas se esse escravo afirmar, amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, não quero a liberdade, então seu senhor o levará diante dos juízes e o encostará na porta, ou no batente da porta, e furará a orelha com agulha grossa, tornando-o escravo para sempre. Se um homem vender sua filha como escrava, ela não terá liberdade como os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor, a ponto de ele não a querer mais, então permitirá que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a um povo estrangeiro por ter sido desleal para com ela. Mas se entregá-la por mulher a seu filho, dará a ela o direito de uma filha. Mas se tomar outra mulher, não poderá diminuir os mantimentos, as roupas nem os direitos conjugais da primeira. Caso ele não cumpra essas 3 obrigações, ela será libertada de graça. Quem ferir um homem levando-o à morte, certamente será morto. Se, porém, não for algo planejado, mas Deus que o permitiu, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. No entanto, se alguém matar de propósito seu próximo com traição, terás de tirá-lo até mesmo do meu altar, para que morra. Quem ferir seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Quem sequestrar uma pessoa e vendê-la, ou mesmo se ficar com ela em seu poder, certamente será morto. Lei acerca da violência. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Se 2 homens brigarem, um ferir o outro com pedra ou com socos, e este não morrer, mas ficar de cama, se ele voltar a levantar-se e conseguir andar apoiado em seu bordão, aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo perdido e cuidará para que seja completamente curado. Se alguém ferir seu escravo ou sua escrava a pauladas de imediato, causando-lhe a morte, certamente será castigado. Mas se sobreviver 1 ou 2 dias, o dono não será castigado, porque é propriedade sua. Se alguns homens brigarem e um deles ferir uma mulher grávida, a ponto de a criança sair, sem que haja outro dano, o responsável certamente será obrigado a fazer indenização, conforme o que lhe exigiu o marido da mulher. Ele pagará segundo a decisão dos juízes. Mas se causar dano, então pagarás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou escrava e o cegar, lhe dará liberdade por causa do olho. Da mesma forma, se tirar o dente do seu escravo ou da sua escrava, lhe dará liberdade por causa do dente. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi certamente será apedrejado, e a sua carne não será comida, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi já costumava chifrar, e o seu dono, tendo sido advertido, não o manteve preso, o boi que matar um homem ou uma mulher será apedrejado, e seu dono também será morto. Se lhe for exigido um pagamento como resgate de sua vida, pagará tudo o que foi exigido. Se o boi tiver chifrado um menino ou uma menina, a justiça lhe será aplicada da mesma maneira. Mas se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono receberá 30 ciclos de prata e o boi será apedrejado. Leis acerca da propriedade. Se alguém
destampar uma cisterna ou cavar uma cisterna e não tampá-la, e um boi ou um jumento cair nela, o dono da cisterna dará indenização, pagando o valor em prata ao dono do animal morto, mas este será seu. Se, se o boi de alguém ferir, se o boi de alguém ferir mortalmente o boi do seu próximo, eles venderão o boi vivo e repartirão entre si tanto o valor da venda quanto o boi morto. Mas se antes já era conhecido que aquele boi costumava chifrar e o dono não o manteve preso, dará um boi pelo boi morto e ficará com este. Êxodo 22. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar ou vender o animal, pagará 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for pego arrombando uma casa e for ferido mortalmente, aquele que o feriu não será culpado de derramar sangue. Mas se o sol já tiver nascido, aquele que o feriu será culpado de derramar sangue. O ladrão dará plena indenização. Se não possuir nada, será vendido por seu roubo. Mas pagará o dobro se o que foi roubado for achado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha. Se alguém levar o seu animal para pastar num campo ou numa vinha e soltá-lo para pastar no campo de outra pessoa, indenizará com o melhor do seu próprio campo e da sua própria vinha. Se um fogo se alastrar pelos espinheiros e destruir o trigo colhido ou plantado, ou o que está no campo, aquele que acendeu o fogo dará plena indenização. Se alguém confiar ao seu próximo prata ou objetos para serem guardados, e isso for roubado de sua casa, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa irá à presença dos juízes, para se verificar se não foi ele quem se apoderou dos bens do próximo. Em toda disputa, seja a respeito de um boi, a respeito de boi, de jumento, de ovelha, de roupas ou de qualquer coisa perdida que alguém alegue ser sua, a causa de ambas as partes será levada diante dos juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém entregar um jumento, um boi, uma ovelha ou qualquer outro animal para seu próximo guardar e o animal morrer ou ficar aleijado ou for levado sem testemunhas, então haverá o juramento do Senhor entre ambos, para ver se o que guardava não se apropriou de algum bem do seu próximo. O dono aceitará o juramento, e o outro não fará indenização. Se, porém, o animal lhe tiver sido roubado, ele indenizará seu dono. Se tiver sido dilacerado, ele o trará como prova e não dará indenização pelo dilacerado. Se alguém pedir emprestado ao próximo algum animal e este for ferido ou morrer na ausência de seu dono, dará plena indenização. Se o dono estiver presente, o outro não dará indenização. Se tiver sido alugado, o aluguel compensará aquele prejuízo. Leis acerca da imoralidade e da idolatria. Se alguém seduzir uma virgem ainda não comprometida e deitar-se com ela, terá de pagar pelo dote e torná-la sua mulher. Mas se o pai dela recusar terminantemente a entregá-la, o homem pagará em prata o valor do dote das virgens. Não permitirás que uma feiticeira viva. Todo aquele que tiver relações sexuais com animal certamente será morto. Quem sacrificar qualquer outro deus, e não somente ao Senhor, será morto. Não maltratarás o estrangeiro, nem o oprimirás, pois foste estrangeiros na terra do Egito. Não tratarás mal nenhuma viúva, nem órfão. Se de algum modo os tratares mal, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá, e vos matarei ao fio da espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que vive perto de ti, não agirás com ele como credor, cobrando juros. Se tomares como penhor o manto do teu próximo, tu restituirás a ele antes do pôr do sol, pois é a única coberta que tem.
é a roupa do seu corpo, em que ele se deitaria. Portanto, quando clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Não dirás maldição contra os juízes, nem amaldiçoarás o líder do teu povo. Não adiarás a entrega das ofertas da tua colheita e do teu lagar. Dedicarás a mim o primogênito de teus filhos. E assim farás com que os teus bois e com as tuas ovelhas. A cria ficará com a mãe 7 dias. No 8º dia tu entregarás a mim. Sede homens santos para comigo. Portanto, não comais carne de animal despedaçado por feras no campo. Ela será jogada aos cães. Êxodo capítulo 23. O falso testemunho e a injustiça. Não espalharás falsos boatos, nem farás acordo com o ímpio para seres testemunha injusta. Não te ajuntarás a maioria para fazer o mal, nem darás testemunho em juízo que perverta a justiça para acompanhar a maioria, nem mesmo para favorecer o pobre na sua causa. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou seu jumento, certamente o levarás de volta para ele. Se vires o jumento de alguém que te odeia caído debaixo da carga, não deixarás ali, certamente o ajudarás a levantar. Não perverterás o direito do pobre na sua causa. Cuidado para não fazeres falsas acusações. Não matarás o inocente e o justo, pois não justificarei o ímpio. Não aceitarás suborno, porque suborno cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Não oprimirás o estrangeiro, pois sabeis como ele se sente, uma vez que fostes estrangeiros na terra do Egito. O ano do descanso e o sábado. Semearás tua terra e recolherás os teus frutos durante 6 anos. Mas no 7º ano a deixarás descansando e sem cultivo, para que os pobres do teu povo possam comer e os animais do campo comam do que sobrar. Assim farás com a tua vinha e com teu olival. Trabalharás durante 6 anos, mas no 7º dia descansarás. Trabalharás durante 6 dias, mas no 7º dia descansarás, para que o teu boi e o teu jumento descansem, e para que o filho da tua escrava e o estrangeiro recuperem as forças. Dai atenção a tudo o que vos tenho dito, nem sequer mencioneis o nome de outros deuses. Nunca se ouça da vossa boca o nome deles. As 3 festas do ano. 3 vezes no ano me celebrarás festas. Celebrarás a festa dos pães sem fermento. Comerás pães sem fermento durante 7 dias, como te ordenei, na data indicada, no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. E ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Também celebrarás a festa da colheita dos primeiros frutos do teu trabalho, do que tiveres semeado no campo. De igual modo, celebrarás a festa da colheita no fim do ano, quando tiveres colhido do campo os frutos do teu trabalho. Todo homem comparecerá diante do Senhor Deus 3 vezes no ano. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão fermentado. A gordura da minha festa não será deixada da noite para a manhã seguinte. Levarás à casa do Senhor teu Deus o melhor dos primeiros frutos da tua terra. Não cozinharás o cabrito no leite de sua mãe. Promessa da chegada a Canaã. Eu envio um anjo à tua frente, para guardar-te pelo caminho e conduzir-te ao lugar que preparei para ti. Dá atenção a ele e atende a sua voz. Não sejas rebelde contra ele, porque não perdoará a tua rebeldia, pois nele está o meu nome. Mas se ouvires de fato a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Amém, aleluia. Glórias a Deus.
porque o meu anjo irá à tua frente e te fará entrar na terra dos amoreus, dos heteus, dos perizeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os cultuarás. Não imitarás as suas obras, pelo contrário, derrubarás e destruirás totalmente as suas colunas. Cultuareis o Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Na tua terra não haverás. Vou repetir o 25. Cultuareis o Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Amém. Aleluias. Glórias a Deus. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número de dias da tua vida. Enviarei o meu terror adiante de ti, pondo em confusão todo o povo em cujas terras entrares, e fareis que todos os teus inimigos te deem as costas em fuga. Também enviarei vespas à tua frente, que expulsarão de diante de ti os heveus, os cananeus e os heteus. Não os expulsarei num só ano, para que a terra não se torne deserto, e os animais selvagens não se multipliquem e te ataquem. Pouco a pouco os expulsarei de diante de ti, até que te multipliques e te aposses da terra por herança. E fixarei os teus limites desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio. Pois entregarei nas tuas mãos os moradores desta terra, e tu os expulsarás de diante de ti. Não farás nenhuma aliança com eles, nem com seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim. Pois, se cultuares os seus deuses, isso certamente será uma armadilha para ti. Assim, encerramos hoje a leitura dos capítulos 21, 22 e 23 do livro de Êxodo da Bíblia Sagrada. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E, se for de sua vontade, estaremos amanhã dando continuidade à leitura da Bíblia Sagrada.